convidou, logo na chegada, se eu podia trazer uma palavra hoje, né? A palavra do Senhor. E eu vou confessar para os irmãos, na hora eu até já respondi, pedi dar resposta logo depois. E deu tudo certo, vou trazer a palavra hoje. E aí eu fiquei falando para Deus que Ele precisava me dar uma palavra. Eu já vi alguns irmãos ministros aqui dizendo isso, né? Geralmente Deus me dá antes de eu ser chamada. Mas dessa vez Ele não me deu e eu não estava com a palavra. E eu comecei a pedir ao Senhor que me desse uma palavra. E essa semana, eu vou confessar para os irmãos, essa semana, eu passei uma semana muito brava com os crentes. Verdadeiramente, eu passei uma semana brava com os crentes. Uma semana que a minha braveza conosco me fazia perder o sono. E eu falava assim, Senhor, então, eu vou dormir e o Senhor me dá uma palavra. Mas eu disse para o Senhor, eu quero uma palavra, eu quero uma palavra, eu quero uma missão. Eu vou falar com os crentes. E o Senhor não me deu a palavra, mas me disse, não, filho, você vai falar de amor. E me deu um louvor que eu passei para os meninos, para eles tocarem no final. Um louvor que disse que foi por amor. Foi por amor. Eu não vou chorar. Mas mesmo assim, enquanto eu pedi a palavra para o Senhor, a minha cabeça continuava vindo. O motivo pelo qual eu estava brava com os crentes. E eu falava assim, vinha a palavra, começava a ministrar ali, né? Vinha os entendimentos, mas no meio do entendimento do amor, eu tirava alguma coisa que dava para eu dizer. Os irmãos que não estava correto. E que eu precisava chamar a atenção dos irmãos. Mas Deus continuou me dizendo que eu iria falar de amor. E Deus me deu uma palavra durante a semana, eu fui colocando, já tarde da noite eu consegui montar mais ou menos o que Deus queria que eu falasse. Por isso que o tempo que Ele está me dando é pouco, porque eu não tenho muita coisa para ministrar. Eu tenho uma palavra para ler e um louvor para cantar. Porque Ele sabe que se eu tiver que ministrar, talvez eu vou falar do meu coração. Se eu tiver que ministrar, eu vou dizer para os irmãos porque que eu, depois de 30 anos de convertida, ainda estou brava com os crentes. E que por alguns momentos eu fico brava com os crentes. Por causa de coisas que nós fazemos que não é necessário a gente fazer. Mas eu continuo e eu digo, volto para falar do amor. Mas o amor de Deus, Ele corrige. O amor de Deus, ele é diferente do meu amor e do teu amor. Quando eu digo que o amor de Deus é eterno, eu não estou dizendo que é o amor que eu sinto por você é eterno. Eu estou dizendo que o amor de Deus por mim, por você é eterno. O meu não é. O meu pode ser passageiro. O meu amor fica com raiva às vezes. Dependendo do que eu ouço, dependendo do que eu faço. Mas o amor de Deus é eterno. E Deus quer que hoje, nessa noite, quem está aqui saiba disso. E nós entramos aqui com a oração do pastor, falando de quem é Jesus Cristo. E ele ainda estou ministrando já. Eu digo, tá mesmo. Falando do amor de Deus. Mas de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Os louvores, todos os louvores hoje, falaram de quem é Jesus Cristo. Que Ele é poderoso, que Ele pode, que só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu falei, Senhor, se eu for embora, o Senhor já ministrou hoje. Então todo mundo que falou hoje, que trouxe a palavra de Deus, falou do amor do Senhor. E eu vou ler o capítulo que o Senhor me deu. A gente vai abrir a Bíblia em Colossenses. No capítulo 1 de Colossenses. É a epístola de Paulo aos Colossenses. Essa epístola, a gente aprendeu há alguns dias que ela é epístola porque ela é dirigida a um povo, ela é dirigida a um tratado dirigido a uma igreja inteira e não uma carta a uma pessoa, mas uma epístola a uma igreja. Essa epístola não foi escrita por Paulo para a Igreja Batista Manancial. Ela foi escrita para uma igreja em Corinto. E aí a igreja
em Colossos. E a igreja de Cristo lá em Colossos estava passando por algumas questões. Paulo não estava lá em Colossos, não era conhecedor do espaço, ele não estava lá, mas ele era fundador da igreja. Então ele recebe lá na prisão onde ele está a notícia de algumas coisas que estavam acontecendo lá com os crentes de Colossos. E aí, por causa disso, ele resolve escrever essa epístola, né? Ele resolve escrever essa pequena carta aos Colossenses. E aí, Paulo, sabendo disso, Paulo tem a notícia de que lá naquela cidade, lá naquela igreja, estava começando a aparecer alguns profetas, alguns homens que se diziam, pessoas que se diziam de Deus, mas que estavam começando a trazer para aquela igreja algumas coisas, algumas doutrinas, alguns ensinamentos que não eram condizentes com a palavra, com aquilo que Paulo havia pregado e aquilo que Paulo andava pregando. E uma das coisas que estava acontecendo lá é que essas pessoas estavam trazendo uma dureza de cobrança sobre aquela igreja. E entre elas estava sobre o peso sobre o físico das pessoas. Então a fala dos apóstolos, dos profetas, né, daqueles que estavam trazendo ali, dos falsos profetas que estavam desviando a igreja da verdade, da supremacia de Cristo, né, trazendo para outras coisas, para a idolatria, para outros comportamentos, trazendo para o próprio homem a ideia de salvação. O homem, depende do homem a salvação. E aí ele resolve escrever essa carta, que a gente vai ler aqui do 13 ao 23, que diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, ou seja, quem temos o resgate, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, tenha a primazia, né? Seja o primeiro. Glória a Deus. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Até o 23. Amém. Quando eu disse para vocês que eu pedi a Deus que eu pudesse dizer alguma coisa de mim mesma, para minha igreja, para mim, para que eu pudesse ouvir com vocês, e Ele me disse para falar sobre o amor, Ele me deu essa passagem aqui. Ele me fez nesse pedaço aqui ver quem verdadeiramente é Cristo e o que Ele tem para nós. A gente vê o versículo 13 e o 14, que fala, 13 e 14, a gente acabou de ler, que Ele diz que Ele nos tirou da potestade das trevas
O Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou de um caminho que não tinha volta. Nós estávamos nas trevas. E Ele nos resgatou. O Senhor nos tirou dessa condição que nós estávamos. E só há um jeito de não voltar para essa condição, estando em Cristo Jesus. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Nós não temos a capacidade de nos manter fora do pecado. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Já existe em nós já fomos criados desta forma. Depois da queda do homem, nós passamos a ter uma natureza pecaminosa. E sozinhos é impossível abandonar essa condição. E aí ele diz assim, que em quem temos a redenção. Em Cristo Jesus nós somos redimidos. Em Cristo Jesus nós fomos resgatados. O sacrifício de Cristo nos resgatou. Aí nós vamos continuar vendo aqui, ó. Deixa eu acompanhar bem o que eu coloquei. Quando ele diz aqui que foi pela redenção, pela remissão dos nossos pecados, e a gente diz que sozinhos nós não somos capazes. Porque a salvação do homem, ela não cabe ao próprio homem. O homem, a Bíblia por inteira, ela nos diz que o homem não é capaz, não tem capacidade no homem de se auto-salvar. Ele não pode se mudar sozinho. O que muda o homem é a fé em Cristo Jesus. Sem a fé em Cristo Jesus, não tem como mudarmos a nossa condição. Eu sei que é fácil a gente ver tanto em nós, mas mais fácil ainda a gente ver no outro, a condição do outro, que você diz, mas aquela pessoa não percebe que aquilo que ele faz o afasta de Deus. Não percebe. Muitas vezes não percebe, porque quem vai fazer ele perceber não é a sua fala, não é o seu apontamento. O que vai fazer com que ele perceba é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. O homem sozinho, ele é impossível mudar a situação dele. É impossível ele mudar a situação em que ele se encontra. Muitas vezes a gente se encontra no erro, fazendo alguma coisa que é errado, mas no nosso entendimento, aquilo é certo. Eu estou evoluindo, eu estou caminhando naquilo que eu estou fazendo. E somente o Espírito Santo de Deus pode tocar você e dizer para você que aquele não é o caminho certo. Que você pode mudar e que você precisa mudar. Mas é o Espírito Santo de Deus que faz essa transformação em mim e em vocês. Amém? A gente vai ver aqui do 21 ao 23, que diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É possível, sem Cristo, nós nos apresentarmos diante de Deus sem culpa? Não, não é possível. É possível diante de Deus nos apresentarmos irrepreensíveis diante de Deus? Não. Sem o Espírito Santo de Deus, sem Cristo, é impossível nos apresentarmos diante de Deus irrepreensíveis. Por causa da nossa natureza. Por causa do nosso coração, que nos engana muitas vezes e nos faz caminhar para um caminho que não é o de Deus. Mas aí, a gente vai entender a morte de Cristo. Ele fala aqui, ó, quando ele está falando, ele fala que a gente vai lendo e vai ver que ele fala que ele nos resgatou do mundo de trevas, ele nos traz para o mundo da luz. A gente vai entender que nós estávamos num caminho errado e somos resgatados. E o Senhor nos diz que Ele tem uma promessa para a nossa vida. E que a nossa santidade, nós vamos lutar pela santidade, nós vamos caminhar para
buscar essa santidade, sendo orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor diz que sem Ele, sem a morte dele, sem o sacrifício de Cristo na cruz, nada disso é possível. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, aí ele fala assim, a morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Morte vicária, morte substituta. A morte de Cristo não foi uma morte por acaso, foi uma morte por amor, foi uma morte pensada. Cristo fala, a morte de Cristo fala para nós de eternidade. Isso é o amor de Cristo. O amor de Deus por nós é falar de eternidade. O que Deus tem para nós é a eternidade. Cristo veio e Ele morreu no nosso lugar. Lá na fundação do mundo, a gente parar para pensar na nossa vida, quando nós pensamos em nós aqui, o maior tempo de vida que um ser humano tem, 70, 80, às vezes um consegue chegar a 100, como diz, acho que é Eclesiastes, se não me engano, aos trancos e barrancos, é só fadiga e canseira, né, depois dos 80, mas a gente segue. Só que a gente não tem a visão do que é eternidade. A eternidade é nós lá na fundação, quando Deus, junto no trono, junto com a Trindade, e Ele programou a criação do mundo. Você estava nessa programação, você estava nesses planos do Senhor. E aí nesse percurso de eternidade chega a hora de você nascer, e você nasce e você passa aqui na terra, como eu já disse, no máximo 90 anos, e aí lá. E aí a gente quer viver tudo nesses 90. E aí a gente quer dar conta de tudo, porque a gente não entende o plano de eternidade de Deus. O plano, no tempo que nós vivemos aqui, no tempo que nós lutamos, quantas vezes deixamos de nos dedicar à palavra, porque a gente precisa correr, a gente precisa trabalhar, o emprego só não está dando, a gente arruma mais um emprego, e a gente arruma mais coisas para fazer, porque a gente precisa comer, a gente precisa se vestir bem, a gente precisa ter bons sapatos, a gente precisa ter carro, não estou dizendo que a gente não possa ter, mas a gente começa a resumir nossa vida nesse tempo que você vai passar aqui na terra. Mas o que Deus diz para nós aqui é que Ele tem uma eternidade para nós. Ele não tem só esse tempo, isso é uma passagem. O nosso tempo vai continuar com Deus. Quem pegar para ver Apocalipse, a gente vai começar a estudar Apocalipse, né? É uma matéria bem complicada para entender, mas por cima a gente consegue já entender que está falando de eternidade, está falando de depois daqui. Aí tem uma hora que tem uma briga entre alguns teólogos, né, pensadores aí, que uns acham que a gente vai ser arrebatado no começo, outros acham que a gente vai ser arrebatado no meio, outros acham que a gente vai ser arrebatado no fim. Mas o que importa para nós é que seremos. Glória a Deus. Seremos arrebatados, e quando nós formos arrebatados é para a vida eterna. Aí ele fala assim, 1000 anos. Verdade. Os primeiros 1000 anos, vai governar 1000 anos com o Senhor. O 1000 anos do Senhor, o tempo do Senhor não é o mesmo tempo que nós. Mas só ali, por cima, ele está dando 1000 anos de governo. Saindo daqui, Cristo voltando, é 1000 anos de governo. Ou seja, compara 1000 anos aos 80 que você está vivendo hoje. E muitas vezes nós olhamos e dizemos que o Senhor não nos ama. Né? Já falamos disso hoje. O Senhor não nos ama. Porque nós conseguimos olhar para o irmão ou para o vizinho e ele foi curado por Deus, mas eu não. Eu vou continuar, eu estou aqui com a enfermidade há tanto tempo e essa enfermidade não é curada. É porque Deus não me ama? Né? Meu vizinho conseguiu o carro e eu não. Meu vizinho conseguiu a casa e eu estou orando tanto e não consigo essa casa. Deus não me ama. Deus ama o outro. Mas não tem a ver com o amor de Deus. Porque nós viemos para cá para passar esse tempo aqui e aprender
e saber que nós vamos passar a eternidade com o Pai. Isso é o que importa para nós. E sabe por que Deus ainda faz milagres e Ele vai continuar fazendo? Por que Deus não curou todo mundo? Outro dia eu vi um rapaz que esqueci o nome dele, Leonardo, que ele é adventista, assim. Mas lá na conversa dele, questionaram ele sobre isso. Se é falta de amor, Deus não curar todo mundo. Como assim? Por que Deus escolhe uns para curar? A pessoa, você ora, Deus escolhe uns para curar e outros não. E ele disse, Deus não vai curar todo mundo. Ele continua curando e fazendo milagres para a gente saber que o tempo que passarmos aqui, não passaremos sozinhos. O Senhor está conosco. Não é por falta de fé, irmão, que você não foi curado. Não é por pouca oração. É porque é para ser assim mesmo. É verdade. E Deus vai te curar se a tua cura for para a vida e para a recuperação de outros. Ele vai te dar se for para ser bênção e você vai testemunhar e outras pessoas vão se encher de esperança. Mas pode ser que você vá para a eternidade antes de ganhar um carro. Pode ser que, como Paulo, você vai com espinho na carne. Não vai ter jeito. Mas o que importa para nós, é sabermos que a morte de Cristo foi substituta. A morte de Cristo foi por mim e por você. Mas não para que aqui na terra nós fôssemos os mais ricos, os maiorais. Não, mas que nós pudéssemos, na hora de ser chamado, ir para casa, voltar para casa. Porque nós já estávamos destinados ao inferno. Nós já estávamos destinados à morte eterna. Mas aí a morte de Cristo, por amor de nós, por amor da humanidade, Ele veio, passa pelo que Ele passou, morreu. Alguém pode me dizer se Cristo morreu rico? Não, Cristo não morreu rico. E olha que Ele era dono do ouro e da prata. Mas não foi isso que Ele veio nos ensinar. Ele não veio ensinar, Ele disse, a palavra diz que nós podemos comer do melhor da terra. Mas cada um de nós, meus irmãos, tem uma luta. Cada um de nós tem um espinho. E que talvez o Senhor vai nos curar. Talvez não. Mas Ele vai dizer o tempo inteiro, eu estou aqui. Eu estou com você. E Cristo é, eu nem tenho mais nada escrito aqui. Cristo é amor. E por Cristo ser amor, Ele vai deixar nós passarmos por algumas coisas para nós podermos crescer. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem orientação. Esses dias nós ouvimos lá no curso também falando que as cartas não foram escritas especificamente para nós, foram escritas para Israel, foram escritas para um povo, foi escrito para uma igreja, mas que ela contém, ela é a palavra de Deus. E ela sendo a palavra de Deus, nós ainda somos essa geração que vamos ter a vida corrigida por aqui. E essa palavra, ela já tem todo o ensinamento do que nós precisamos fazer enquanto estivermos aqui. Nós precisamos nos dedicar às coisas de Deus, nós precisamos ler e aprender sobre Ele, nós precisamos... Mas nós também precisamos não criar e não sermos pedra de empecilho na vida dos outros. A palavra diz que eu não vou salvar a mim e eu não vou salvar a você. Eu não posso salvar você. E o que você faz não vai impedir que eu seja salvo. Assim como o que eu faço não pode impedir que você seja salvo. Nada, o louvor que nós vamos cantar vai dizer isso. Nada pode me separar do amor de Deus, a não ser eu mesmo. Eu posso me separar do amor de Deus. Eu posso não querer o amor de Deus, assim como cada um de vocês pode não querer. Então o que Deus me traz aqui, o que Deus me trouxe nessa palavra, e que eu disse para Ele, que eu não tinha entendido, mas Ele disse, isso é falar de amor, filho. É falar de amor, é falar de que a morte de Cristo na cruz foi programada desde o início de tudo.
vivemos hoje, Deus sabia que iríamos viver. E Cristo veio e se colocou. A gente aprende na palavra que só existia um único capaz de morrer. E que todos nós poderíamos morrer. Pode deixar que eu morro. Não, pode deixar que eu morro. Mas só Ele poderia apaziguar a ira de Deus contra a humanidade. Só o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro é o único sangue que pode apaziguar a ira de Deus. Pode nos ligar de volta ao trono do Senhor. Ele é o único. Então nós precisamos, meus irmãos, também cuidar de nós, também nos vigiar. Porque a gente já tem uma luta grande, meus irmãos. Então nós não podemos ser a luta do outro. Nós podemos andar com o outro, caminhar com o outro, botar o joelho no chão e orar pelo outro. Quando você percebe que ele está errando o caminho, pode aconselhar. Mas eu não posso ligar a minha salvação ao comportamento dele. A salvação de nenhum de nós está ligada à salvação do outro. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus tremendo. Ele morreu por todos nós. Ele nos colocou junto com o mesmo entendimento, no mesmo lugar. Mas ele disse, a salvação é individual. Cada um precisa estar na sua direção. Eu já estou terminando. Esses dias, lá a gente acaba falando da família do Tengino. Minha família estava reunida na casa do meu irmão, do lado ali, do Donato, que ele é católico, e católico praticante mesmo. Né? Ele é bem cristão. Se conversar com ele, você diz assim, eu acho que esse menino é crente. Mas ele é, né? E aí, eles conversando, e o salão dele é grandão assim, ó. Só que o salão dele está sem reboco há um tempão. E aí os irmãos juntos começam a conversar, falar uma coisa com o outro, e disseram para ele, já íamos no assunto de porque ele não estava com a parede rebocada. E aí conversamos e fomos conversando, acabamos revelando os salários que a gente recebia e as lutas de cada um. No final, ele com toda a sabedoria, ele disse assim, meus irmãos, a gente tem que mesmo ir um na casa do outro, visitar o outro, ajudar um ao outro. Mas a gente tem que ter um pouco de tolerância um com o outro. Ele disse, a gente precisa ser um pouco mais, apático, um pouco mais tolerante um com o outro. Quando você chegar na casa dos seus irmãos e a parede dele não estiver rebocada, se quiser oferecer uma ajuda, irmão, quer rebocar, te ajudo? O que está faltando? É uma coisa. Agora, se chegar na casa do irmão e você não sabe a luta que esse irmão está passando, qual é a dificuldade financeira que ele está tendo, como é que ele está se virando para pagar as contas, e vem dizer, nossa, mas você não rebocou a sua parede, você está fazendo o quê com o seu dinheiro? Você faz o quê com o dinheiro? Ele falou assim, aí ele disse assim, você não está dentro da minha casa todos os dias, mesmo sendo meu irmão. Você não sabe a luta que eu passo dentro da minha casa. Dentro da igreja, meus irmãos, não é diferente. Não é diferente. Às vezes é mais fácil você chegar no irmão e perguntar para ele, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar com alguma coisa? Do que você olhar para ele e dizer, de novo com isso? Você não pode? Você não faz? Por que você não faz? Nós não sabemos o que vai na vida de cada um. A gente não sabe por que o irmão não abandonou o pecado ainda. Por que aquele vício fica parecendo um círculo na tua vida? Não fica parecendo um círculo na tua vida. Vamos orar, vamos quebrar isso. Se ele está precisando de ajuda, irmão, você precisa de ajuda, vamos orar, vamos quebrar, porque a gente quer que ele vá para o céu também. Porque aí você não entende, você não sabe qual é a luta. Onde é que aperta? Por que é difícil? Se para você parece ser tão óbvio, tão fácil, por que para o outro é tão difícil? Porque ele tem um tratado com Deus. Ele tem um combinado com Deus. Se ele está aqui, é porque ele ainda está lutando. Mesmo que ele esteja aqui, ele ainda, de vez em quando, ele ainda não resiste e acende um cigarro. Mas se ele está aqui, é porque ele está lutando. Ele está aqui porque ele acha que lá fora vai ser mais difícil.
Aí ele chega aqui e alguém diz, nossa, mas tá o cheiro de cigarro. Não, sente o cheiro de cigarro dele, aí fica ali baixinho, ora. Senhor, ajuda ele não é bom. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa orar. Porque Cristo, por amor, Ele morreu para que eu e você pudesse viver a vida eterna. Que esse tempo que nós passamos aqui, que Deus unge os nossos olhos, unge os nossos ouvidos e a nossa boca, para sermos bênção, para fazer o reino. Mas, gente, a gente costuma dizer, olha isso, a gente costuma dizer, Senhor, venha o teu reino. O reino do Senhor, ó, já veio. E aí, a gente tem que aprender a viver no reino. A gente chama o reino está aqui, porque Cristo já nasceu, Cristo já veio, já morreu, já ressuscitou. O reino está aí. E aí a gente vive como estrangeiro no reino. Né? A gente vive como estrangeiro. Nós somos do reino, nós somos livres. A liberdade que o Senhor te deu, ninguém tira. Não perca a liberdade que Deus te deu por causa dos teus olhos. Não perca a liberdade de morte, de cruz, por causa da tua boca. Não perca a liberdade que o Senhor te deu por causa dos seus ouvidos. O Pai disse que se precisar, para entrar no céu, tira a mão se a mão te faz pecar, né? A gente precisa, irmãos, a gente precisa entender o tamanho do sacrifício da morte de Cristo no teu e no meu lugar, por mim e por você. Para que hoje você tivesse liberdade, para que hoje eu pudesse pegar o microfone e falar com os irmãos, e os irmãos pudessem estar sentados aí e ouvindo falar. Parece uma palavra repetida, mas enquanto nós não entendermos que a liberdade nos foi dada por Cristo e só Ele pode encerrar essa liberdade. É o próprio Cristo que prepara cada um do jeito que Ele quer. E no tempo que Ele faz, porque é o Espírito Santo de Deus que faz, não é da marra, não é pela força. E o louvor, que eu já passei do tempo, que eu vou pedir para os meninos virem cantar, ele vai dizer isso para nós. Eu não vou ler porque ele vai demorar, e eu não vou cantar porque eu não sei. Mas é